De volta para o terceiro bloco, continuamos aqui nossa entrevista com o presidente da Apex, Jorge Viana. E agora nós vamos falar um pouco de política. Eu perguntei para você o que você achava da candidatura, ou acha, né, da candidatura Marcos Alexandre pelo MDB. Aí muita gente diz que ele foi para o MDB, mas continua com a cara do PT, outros já dizem que não, que ele teve que sair do PT para poder se dar bem. Como é que você está vendo a situação toda? Não, primeiro assim, o fato de pessoas saírem, o Gladys era do nosso lado. Se elegeu do nosso lado, surfou um pouco no nosso sucesso. O seu Alan Rick, que trabalhava aqui na TV, se elegeu elogiando a Dilma do nosso lado. Esse pessoal que está, Ulisses e a deputada Socorro, era tudo do nosso lado. Depois saíram. É diferente o que esse pessoal fez do que o Marcos Alexandre está fazendo. Marcos Alexandre é uma pessoa que começou a história, eu convidei para ele vir como engenheiro para cá, começou a história de vida dele, de baixo, trabalhou, fez o nome dele, depois nós convidamos, Tião, eu, para ele ser candidato a prefeito, ninguém sabia, né, do Marcos Alexandre, apesar dele trabalhar sempre muito, se elegeu prefeito, deu show na prefeitura, foi reeleito pelo povo de Rio Branco, depois foi candidato a governador, o pessoal preferiu o Gladys. A gente tem que respeitar. Nós queríamos o Marcos Alexandre. Depois, eu e ele fomos candidatos a governador e a vice. Né? O pessoal preferiu o Gladys. A gente tem que respeitar. É assim que funciona a democracia. Não tem que ficar chiando nem reclamando. Lamentavelmente, eu tive mais de 100 mil votos com o Marcos, mas o Petecão teve 27, a Mara Rocha teve 40 e poucos mil votos, não teve nem segundo turno. Mas isso é assim que funciona. A gente ganha, perde. O importante é ter projeto, ter propósito. No caso do Marcos Alexandre, eu já falei em público e falo aqui para você e para todos que estão vendo e falo para ele também. Eu queria que ele não tivesse saído do PT, porque é um baita de um quadro, uma pessoa interessante, mas ele queria. Eu só não queria que ele saísse da política. Mas ele falou, não, Jorge, eu vou seguir na política, mas eu vou pegar um outro caminho. Eu falei, importante que você fique na política. Porque a política é feita por partidos também. O PMDB é um partido importante. Eu, lamentavelmente, a gente nunca teve aliança com o PMDB, mas eu lamento, porque eu já até pedi desculpa na Bo Júnior, porque nós erramos. Nós fomos apoiar uma pessoa que nos enganou depois, em vez de ter garantido a história de um homem honrado, uma pessoa muito decente, que é sinônimo do PMDB, né, que nos acolheu, todo mundo em alguma época. Eu só fui filiado na minha vida ao PT. Inventaram que eu já fui... Sempre fui filiado ao PT. Mas eu digo que, quem sabe, o Marcos Alexandre agora está ajudando para a gente ter aí o PMDB, como nos velhos tempos, e quem sabe a gente juntos num processo. Agora, isso não pode misturar as coisas. O Marcos Alexandre tem a história dele, provada, comprovada, e acho que ele pode ser a boa e grande mudança que Rio Branco precisa, porque eu não vou mudar minha opinião sobre as coisas boas que o Marco faz e a pessoa boa que ele é só porque ele saiu do PT. Não, de jeito nenhum. Vou seguir valorizando, sou amigo dele, gosto muito dele, só que agora ele está no PMDB, é um outro partido, né? Eu gosto, tenho um bom diálogo com o Flaviano, que é uma liderança importante, um cara igual o João Correia. Eu lamento ele não ter estado com a gente antes, mas se agora a gente tiver todo mundo junto, ótimo, porque Rio Branco está precisando de uma grande mudança. Não é uma coisa que pessoal contra o Bocalon. Não é pessoal. É que eu acho que está tudo errado. Passaram 3 anos, não fizeram, agora estão correndo por causa da eleição. É uma correria doida, querendo começar a trabalhar às 6 da manhã. Agora é tarde, meu irmão. Agora todo mundo já viu que passou 3 anos não fazendo nada e queria fazer tudo só porque é o ano da eleição. Isso aí não funciona, não. Jorge, como é que você faz uma avaliação? A gente tem um atual governo que não trabalha com muitas obras, que não tem alguma coisa que se apresente, um projeto na saúde, educação, mas mesmo assim tem um nível alto de aceitação pela população. Eu acho que tem que entender a cabeça das pessoas. Hoje tem gente, por exemplo, se você botar um assunto muito importante numa rede social, falando de algo que melhora a vida das pessoas, de como é que a gente pode viver num mundo de paz, sem violência, sustentável, com as crianças bem cuidadas, os idosos, isso aí vai ter pouca gente curtindo. Mas se você botar alguma coisa falando mal de alguém, não sei o quê, vai lá um monte de gente. Talvez a gente esteja vivendo uma fase de transição, porque é assim mesmo. A vida do ser humano também, das famílias, é um sobe e desce. E sinto muito. Eu, particularmente, por isso que eu fui candidato. Eu fui candidato porque eu digo, ó, eu conheço o Gladys, né? Ele é uma pessoa bacana, mas além de bacana, não dá. Inclusive, ele está com sérios problemas que esse ano deve ter algum desfecho. Não adianta querer me vincular em umas coisas dessas. Isso começou no governo Bolsonaro. A Polícia Federal era do Bolsonaro.
a justiça era do Bolsonaro e aconteceu essa tragédia da Ptolomeu, que é gravíssima. Eu não tenho nada a ver com uma situação dessa. Agora, o Gladys tem. Então ele vai enfrentar dificuldades e eu acho que, dependendo, se ele for afastado mesmo, como está se falando, vai mudar toda a política do Acre de novo. Agora, eu entendo que o acreano também se cansou um pouco do modelo de política, que eu acho que todos nós temos que entender e promover mudança. Eu estou me reciclando, não vou sair da política, porque já estou nela mais de 2/3 da minha vida, né? Eu não quero sair, mas eu tenho que me reciclar, a gente tem que entender que o mundo é outro, a juventude é outra, que a maioria das pessoas não lembra como era o Acre quando eu administrei, quando eu entreguei, você lembra, mas a maioria não lembra, porque as pessoas que hoje têm 40 anos, 45 anos, eram pessoas que estavam ainda com 19, com 18, quando eu assumi. Mas assim, se você está sempre melhorando a tua cabeça, eu adoro trabalhar, eu adoro ver as coisas boas acontecendo, eu tenho muito amor pelo Acre, por isso que eu não vou me afastar disso. Acho que a população vai, em algum momento, vai dizer, a gente já deu oportunidade para esse, vamos mudar a política mudada. Já nós tivemos algumas pesquisas, e algumas apontavam o Marcos Alexandre lá na frente, outras já apontavam um empate técnico entre o Bocalhon e o Marcos Alexandre. Mas aí a Real Big Data, nós publicamos essa pesquisa, ela tinha um pequeno texto lá que chamava atenção. Quando você perguntava para a pessoa em quem você vai votar, sem dizer o nome de ninguém, 56% não sabiam quem votar para prefeito. Isso mostra que os políticos estão e os candidatos ainda não souberam se apresentar, ou as pessoas não estão querendo saber quem vai? Não, eu acho que, primeiro, é muito importante a eleição municipal. Ela elege os vereadores, as vereadoras e elege o prefeito, a pessoa que cuida do lugar que a gente vive. Eu acho que hoje também o Brasil mudou, é muito importante o parlamento, gente. O parlamento, na época que eu fui senador, tinha 7 milhões de emenda, agora são 70 milhões por ano. Então, um parlamentar, um deputado federal, um senador passa a ter muita importância para um estado, principalmente igual o Acre. Se o governador, se o prefeito for bom de fazer projetos, de montar uma equipe, coisa que aqui não levam a sério, a quantidade de dinheiro devolvido, de emendas, eu não vou criticar aqui Márcio Bittar, não. Ele foi relator. O presidente era o Bolsonaro, uma pessoa que não conhecia o Acre, as estradas abandonadas, o Acre não recebeu nada. Mas botaram emendas. Mas me parece que houve falha de prefeituras, em alguns casos, e de governo, de não montar nem os projetos para o recurso vir. Podemos perder 800 milhões. Isso é muito grave, porque é jogar dinheiro fora na hora que o povo precisa de emprego e trabalho. Então, o parlamento, hoje em dia, ele é muito importante. Agora, eu particularmente, olhando esses números, eu acho que a pesquisa que foi feita no finalzinho de 2023, ela é normal, porque existe o cidadão e o eleitor. E o pessoal ainda está cidadão. Em algum momento ele vai virar eleitor. Como já virou o ano, agora nós estamos em 2024, eu acho que as pessoas vão começar a se preocupar. E acho normal que quem esteja na prefeitura cresça um pouco no período da eleição. Mas eu vi algumas pesquisas, inclusive, que nós fizemos, internas, eu conversei até com o Marcos, tem pesquisas internas, falei até com o Flaviano também, que mostram claramente que uma grande parcela da população tem desejo de votar no Marcos Alexandre. Algumas com certeza e outras dizendo eu posso votar. E o atual prefeito, e aqui eu não estou fazendo campanha política, eu estou falando de pesquisas que saíram, ele tem uma alta rejeição, que talvez mesmo essa correria dele agora de última hora, no último ano, no ano da eleição, pode ser que não mude. Mas a eleição está longe ainda, os candidatos nem todos estão definidos, né? Mas eu acho que assim, uma candidatura igual a do Marcos Alexandre tem grande chance, por conta do pessoal já conhecer como ele foi prefeito, como é que ele acordava de madrugada, dormia tarde, cuidando da cidade. E prefeitura, eu fui prefeito também. Outro dia fizeram uma matéria e esqueceram que eu era. Falei, me põe aí. Aliás, eu adorei ter sido prefeito. As mudanças boas, Parque Chico Mendes que a gente fez, o terminal urbano, foi na época que eu fui prefeito. A gente cuidou das praças, que é uma coisa que eu gosto muito, foi na época que eu fui prefeito também. E acho que, no caso de uma prefeitura, é alguém que vai cuidar do lugar que a gente vive. E eu acho que a população vai dar o devido atenção. E nisso o Marcos passa a ter chance. Em agosto, você cutucou uma coisa que é um problema sério para o acreano. Você que está acostumado a viajar muito, aqui nós temos um problema sério com os problemas de voos, com os horários, com poucos voos. Você andou mexendo nisso, fazendo alguns pedidos.
Será que a gente consegue? Porque nós vimos que a nossa bancada não teve muito sucesso. Eu acho que assim, primeiro, tem um esforço de todo mundo nisso, né? Porque é a mobilidade nossa. Um lugar igual o Acre, se ficar sem transporte para a população, eu acho terrível. E não adianta ficar a gente desunidos, ou brigando. A gente tem que unir todo mundo para lutar para que a população se beneficie. Por que você tem que fazer isso? Porque as companhias não querem voar para um lugar que é 3 horas de voo de Brasília para cá, mais 3 para voltar. Eles preferem ficar voando entre Rio e São Paulo, que é 45 minutos. Eles ganham mais dinheiro lá. Então tem que ter uma ação de governo. E eu acho que o governo do presidente Lula agora está criando um programa que deve alcançar mais de 30 milhões de passagens neste ano de 2024, com tarifa que eu chamo subsidiada, porque você cobra menos impostos nas empresas para elas botarem as promoções. Tem que ter uma ação de governo. Quando eu fui governador, eu botei avião voando para o interior. Eu criei rotas aéreas do Acre. Eu me lembro. Você lembra? A pessoa comprava uma passagem no monomotor, mas eu tirei o ICMS, incentivava as empresas para elas poderem fazer Tarauacá-Jordão, fazerem Cruzeiro do Sul, Taumaturgo, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Santa Rosa. Se você não fizer uma ação na área da mobilidade, no caso da aviação, vai ficar sempre muito caro, porque no caso de aviação, eu já trabalhei, foi um período bom para mim. Quando eu saí do governo, eu fui trabalhar na Elibras. Eu passei 3 anos, eu trabalhava na Airbus, que é a maior produtora de avião do mundo, junto com a Boeing. Eu aprendi muito sobre isso. Um avião custa 150 milhões de dólares. Você vai botar uma pessoa para pagar 2 mil reais para andar dentro dele, tem que ter governo junto. Senão, as empresas vão logo para falência. Já faliu Air France, já faliu Lufthansa, já faliu British, já faliu, porque tem que ter uma ação de governo. Eu acho que o governo Lula vai criar um programa para que o brasileiro possa voltar a ter uma passagem melhor e ele possa viajar, inclusive para passear com a sua família. Jorge, quero agradecer aqui a sua presença, né, nesses 3 blocos, explicar para a gente e ter aí um pouco de esperança, né, o Brasil de 2024, tá bom? Eu te agradeço. Eu queria desejar um 2024 bom para todo mundo, feliz, que o nosso Acre volte a prosperar. Eu falei algumas coisas aqui, mas minha intenção é uma só, que as coisas deem certo no nosso estado, que a gente possa, com nossas famílias, ser feliz nessa terra boa. Tá bom? Bom ano. Nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo aqui a Verag, um dos nossos patrocinadores, e amanhã estaremos de volta com mais entrevistas. 2024 está só começando. Até amanhã.